Salve, salve, estudante! Tudo bem com você? Eu sou o professor Luciano Adley e esta é mais uma live do nosso curso de Física Geral 2. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, então, para o nosso mural. Então, tá aí o nosso tema já apresentado para você. Processos adiabáticos e motores a combustão. Na verdade, essa é a primeira parte desse nosso estudo. Hoje nós vamos nos concentrar no processo adiabático em si mesmo, ou seja, como funciona, como equacionar, como trabalhar com essa transformação chamada de adiabática. Muito bem? Então vamos ao nosso tema. Aparecendo para você aí na nossa imagem o diagrama chamado ciclo de Otto. Esse Otto foi o desenvolvedor de um ciclo que hoje é básico à maioria dos motores de combustão interna. Motores a gasolina, motores a álcool, né? Com esse tipo de combustível, utilizam o chamado ciclo de Otto. Aqui na nossa imagem, o ciclo de Otto aparece numa versão idealizada, ou seja, é um modelo simplificado do ciclo real. Embora seja uma simplificação, ele traz os elementos fundamentais desse ciclo. Então, veja lá. Nosso diagrama pressão-volume, temos indicação de um volume mínimo e um volume máximo, e o ciclo se inicia nesse ponto O. Então, temos um primeiro processo de O até A, um segundo processo de A até B, terceiro de B até C, quarto de C até D, quinto de D até A e sexto de A até O. Isso é o que nós chamaríamos de ciclo de 6 tempos. Na verdade, temos apenas 4 tempos formando o ciclo. Os trechos OA e AO, eles não pertencem ao ciclo. Eles pertencem à atividade desenvolvida num caso concreto, como um cilindro dentro de um motor de automóvel, que veremos num outro momento, mas não participam efetivamente do ciclo. O ciclo, obviamente, é uma sequência fechada de transformações. Então, seria A, B, C, D, A. Note, então, que temos AB e CD são duas transformações, dois processos desenvolvidos ao longo de uma curva de variação de pressão com volume. Os trechos BC e DA, por sua vez, acontecem a volume constante. São processos isovolumétricos. Então, temos aqui 2 processos isovolumétricos. E os outros 2, que compõem as 4 partes desse ciclo? Ou seja, qual é o processo AB e qual é o processo CD, que estão sobre essas duas curvas? Elas são exatamente as curvas das transformações chamadas de adiabáticas. O que é um processo ou uma transformação adiabática? É todo processo ou toda transformação em que a troca de calor entre o sistema e a vizinhança é igual a zero. Não ocorre troca de calor. Então, Q igual a zero, processo adiabático. Você deve estar curioso. Luciano, mas esse ciclo de Otto não é o ciclo básico de operação de um motor de combustão interna? Como então se pode dizer que numa parte do ciclo, na verdade em duas, não ocorrem trocas de calor? É que esses processos são extremamente rápidos. Se você imaginar, a rotação de um motor de automóvel pode chegar, por exemplo, a 6.000 RPM ou mais. 6.000 ciclos por minuto. Se dividirmos por 60 segundos, quanto dá? 6.000 dividido por 60 dá 100 ciclos por segundo. Isso quer dizer que o processo é extremamente rápido. Cada etapa dessa ocorre em centésimo de segundo ou em tempo ainda menor. Se pensarmos num carro de Fórmula 1, imagine, a rotação é numa taxa muito maior ainda. Chegamos a ter 18.000 RPM. Portanto, todas as etapas A, B, C, D e DA são etapas, em geral, rápidas. Particularmente A, B e C, D. São as etapas mais rápidas do processo. Por isso mesmo, sendo muito rápidas, o intervalo de tempo disponível para o sistema trocar calor com a vizinhança
é muito pequena. Nos dois processos BC e DA, o sistema, obviamente, interage intercambiando energia na forma de calor com a vizinhança. No caso de B para C, recebendo calor da vizinhança. E no caso de D para A, rejeitando calor para a vizinhança. Mas as etapas A, B e CD, não. Nessas etapas, que são extremamente rápidas, como já disse, o processo ocorre sem troca de calor. Q igual a zero, essa é, então, por definição, a concepção de processo adiabático. A questão agora é a seguinte: como analisar o trabalho feito nessas etapas AB e CD, ou mesmo a variação de energia interna? Sendo um gás ideal, a variação de energia interna nós já conhecemos. Mas e no caso do trabalho, ou outras relações que possamos desenvolver? Para calcularmos o trabalho, teríamos que, nesse caso, utilizar a integral de PDV. Então, teríamos que saber como a pressão varia com o volume. E é isso que devemos obter, uma equação explícita para as curvas AB e CD, ou seja, para as duas adiabáticas. Para elas, qual é a equação que relaciona pressão e volume? Esse é o nosso objetivo. Então, vejamos como resolver esse nosso problema. Iniciaremos, naturalmente, com a lei mais geral que temos aqui, exatamente a primeira lei da termodinâmica. Quantidade de calor, trabalho, mais variação de energia interna, como já sabemos. Aqui, precisaremos trabalhar com a primeira lei numa modalidade chamada forma diferencial, ou seja, envolvendo pequenas quantidades de calor, trabalho e energia interna. Então, teremos lá uma diferencial de Q, ou seja, uma pequena quantidade de calor, equivale naturalmente a uma quantidade pequena de trabalho mais uma quantidade pequena, tão pequena quanto queiramos, de variação de energia interna, de aumento de energia interna, caso o sistema esteja recebendo energia na forma de calor. A forma diferencial envolve o que nós chamamos de elementos infinitesimais, a famosa diferencial. Então, em termos concretos, são quantidades tão pequenas quanto nós queiramos, envolvendo calor, trabalho e energia interna. Então, é uma outra forma matemática de mantermos a expressão da primeira lei. Muito bem? Agora, que processo queremos analisar? O processo adiabático. Qual a característica fundamental dele, que já enunciamos? Não há troca de calor entre o sistema e a vizinhança. Portanto, nesse caso, para um processo adiabático, a quantidade de calor, mesmo que diferencial, será zero. dQ igual a zero. Portanto, podemos extrair uma relação entre trabalho e energia interna. Então, dW igual a menos dU. Ou seja, 0 dW mais dU, isolamos dW é menos dU. Nós já sabemos características de trabalho e energia interna relativos a um gás ideal. Vamos lembrar? Como calculamos trabalho numa variação de volume? Você já sabe. Trabalho é, no caso mais geral possível, integral de PDV. Como queremos dW, a diferencial do trabalho, naturalmente essa diferencial é exatamente o elemento PDV. A quantidade de trabalho dW é realizada quando a pressão produz uma pequena variação de volume dV. Essa, então, é uma primeira relação que vamos utilizar. Em relação à energia interna, o que sabemos? Veja lá. Nós sabemos já que a energia interna U pode ser escrita nessa forma, sendo um gás ideal. A forma explícita é 3/2 de nRT. Mas 3/2 de R, como nós já sabemos, é exatamente o calor específico a volume constante. Portanto, essa expressão para o gás ideal, a sua energia interna, é válida. Então, teremos dU igual a NCV dt. Nesse caso, então, veja lá. A forma de equacionarmos a relação entre os elementos de trabalho e energia do nosso processo adiabático, dW igual a menos dU, envolverá agora os elementos que nós acabamos de desenvolver. Basta substituir. Então, teremos a nossa relação número 1. Veja lá,
Quem é DW? DW é PDV. Então, teremos PDV igual. Quem é DU? DU é NCV-DT, com sinal negativo, menos NCV-DT. Nossa relação número. Lembre-se, queremos obter uma equação explícita relacionando pressão e volume para o processo adiabático. Essa primeira relação é necessária para que explicitemos P em função de V. Mas ela é uma relação diferencial, ainda não é possível isolarmos P em função de V. Precisaremos de uma segunda equação que vai nos auxiliar. Quem é ela? A equação geral de estado do fluido que estamos tratando, nosso gás ideal. Qual é a equação geral de estado? Lembra-se lá? PV igual a nRT. Através dessa relação, podemos obter os elementos diferenciais que aparecem na expressão número 1, que deduzimos há pouco. Então, vamos tomar a diferencial do lado esquerdo e do lado direito da nossa expressão. Então, teremos diferencial de P vezes V igual a diferencial de nRT. Esse processo de diferenciação, que certamente você estudou no cálculo 1, talvez também no cálculo 2, consiste na ideia de derivada. Então, o termo à esquerda contém PV, produto. Então, a diferencial é diferencial de um produto, uma regrinha que você já conhece. Do lado direito, temos a diferencial de nRT, lembrando que NR são considerados aqui constantes. Então, como ficam as diferenciais à esquerda e à direita? Confiramos? Veja lá. Teremos, então, diferencial de um produto. Lembra-se? Diferencial do primeiro vezes o segundo. Regrinha da derivada do produto. Mais primeiro, diferencial do segundo. Igual, no segundo termo, NR sendo constantes, multiplicativas, deixam o processo de diferenciação. Então, agora, vamos explicitar V vezes dP e temos o seguinte resultado. Veja lá, rearranjando os termos. Passando V à esquerda, produto, então teremos VDP mais PDV igual a NRDT. Essa é a nossa relação número 2. Lembre-se que já temos uma relação número 1 entre diferenciais. Qual é ela mesmo? Veja lá. Trazendo para a nossa tela atual, a nossa relação 1 que desenvolvemos há pouco é PDV igual a menos NCV-DT. Viu aí? Para que nós consigamos o objetivo, explicitarmos P em função de V, vamos ter que usar álgebra, tratar algebricamente essas duas relações. E qual é o processo mais simples de analisá-las? Exatamente dividindo termo a termo os dois membros das duas equações. Lado esquerdo, vamos dividir por lado esquerdo e lado direito por lado direito. Ou seja, vamos dividir a expressão 2 pela expressão 1. Veja o que temos, então. A expressão número 2, VDP mais PDV à esquerda, dividido pelo termo à esquerda da expressão 1, PDV. Deve ser igual à expressão 2, NRDT, dividido pelo termo à direita da expressão 1, menos NCV-DT. Ou seja, dividimos os membros da esquerda das duas equações e os membros da direita, 2 dividido por 1. Nesse caso, vamos desenvolver. Veja lá. Primeiro passo. Note que à direita nós temos elementos comuns, N e DT. Podemos simplificá-los. Portanto, simplificamos numerador e denominador. À esquerda, note lá, podemos separar os dois numeradores. Então, ficaremos com VDP sobre PDV e PDV sobre PDV. Igual, simplificamos, nos sobrou menos R sobre CV. Viu aí? Veja que o segundo membro à esquerda, naturalmente, é igual a 1, simplificando numerador e denominador. E o que obtemos dessa relação? Veja lá. Ficaremos, então, com VDP sobre PDV mais 1 igual a menos R sobre CV. Mas, lembremos, lá na aula sobre calores específicos de um gás ideal, nós mostramos essa relação. Lembra-se? CP menos CV igual a R. Lembra-se os valores para um gás ideal monoatômico? CP é 5 meios de R. CV é 3 meios de R. 5 meios menos 3 meios de R é exatamente igual a R.
Então, CP menos CV é R. Vamos substituir, então, no lugar de R, a diferença CP menos CV. E obteremos assim, veja lá, VDP sobre PDV mais 1 igual a menos, no lugar de R, a identidade, que particularmente costuma ser chamada de relação de Mayer, um físico de meados do século XIX. Então, CP menos CV equivale a R. E dessa relação, que pode ser desenvolvida, veja lá, como simplificar o lado direito. Note lá, temos CP menos CV e CV no denominador. Aqui podemos efetuar uma simplificação. Veja lá como fica. Teremos à esquerda VDP mais sobre PDV mais 1. Veja à direita. Menos vezes menos mais CV sobre CV é 1. O que sobrou? Menos CP sobre CV, como último termo da nossa identidade. Note que temos agora fator 1 comum à esquerda e à direita. Podemos cancelá-los. E a nossa relação entre diferenciais se torna VDP sobre PDV igual a menos CP sobre CV. Agora, observe, o lado direito é uma constante. CP dividido por CV é uma constante característica de um dado gás. Por isso mesmo, para desenvolvimentos em que esse quociente apareça, como nesse caso, é comum fazermos uma definição. Vamos definir, então. A razão entre CP e CV, calor específico a pressão constante dividido por calor específico a volume constante, é representado pela letra grega gama e costuma receber um nome, dado pelos engenheiros da área, de coeficiente de Poisson. Nossa relação número 3. CP dividido por CV, coeficiente de Poisson, nos meios técnicos, é sempre gama. E com isso, veja lá, a nossa relação entre diferenciais assume uma forma bem mais simplificada. VDP sobre PDV igual a menos gama. Muito bem, nosso trabalho está quase no fim. Queremos o quê? Explicitar P em função de V. Mas note que nessa relação nós temos ainda diferenciais. Na verdade, esse ponto em que chegamos é uma equação diferencial de primeira ordem. Felizmente, ela pode ser resolvida como você talvez tenha feito em algum exemplo lá no cálculo 1. Como resolver essa equação diferencial? Vamos separar as variáveis. Como assim? Deixarmos P à esquerda e V à direita. Note lá. Como teremos, então? dP sobre P igual a menos gama dV sobre V. Em termos algébricos, o que foi feito? Veja lá, dP dividido por P permaneceu à esquerda. E transferimos para a direita dV dividido por V, que multiplica gama. Operação algébrica direta. Essa relação número 4 é a expressão explícita da nossa equação diferencial. Então, temos lá dP sobre P à esquerda igual a menos gama dV sobre V à direita. Note que estamos próximos agora de conseguirmos explicitar P em função de V, que é o nosso objetivo. Mas para isso, é preciso trabalharmos com a equação número 4 usando o processo de integração. Note que a integral de menos gama dV sobre V, lembra-se, gama é uma constante, é a razão CP sobre CV. Então, deixa eu integrando. Então, teremos lá, integral de dP sobre P igual a menos gama integral de dV sobre V. Como resolvermos essas integrais? Na verdade, essas primitivas são fáceis, você se lembra. Lembra-se do cálculo 1? Integral de dx sobre x. Lembra-se? É exatamente o nosso velho e tradicional logaritmo, ln, logaritmo neperiano. Então, teremos lá, integral de dP sobre P, ln de P, igual a menos gama, integral de dV sobre V, ln de V. Mas lembre-se, em todo processo de integração indefinido, temos que acrescentar uma constante de integração, não é? Propriedades básicas de logaritmos. Primeira delas, note lá. Gama vezes ln de V, uma constante vezes ln de V. Nesse caso, vale a propriedade.
Gama ln de V é o mesmo que ln de V elevado a gama. Isso é uma propriedade geral e básica dos logaritmos. Então, podemos escrever, veja lá. ln de P mais ln de V elevado a gama igual a constante. E note, mais uma propriedadezinha fundamental de logaritmos pode ser aplicada aqui. Temos a soma de dois logaritmos. Nesse caso, podemos transformar essa soma no logaritmo do produto dos argumentos. Então, ln de A mais ln de B é o mesmo que ln de A vezes B. E desse modo, veja lá, teremos então no termo à esquerda ln de P vezes V elevado a gama, igual ao lado direito, que é uma constante. Muito bem, estamos quase lá. Qual é a conclusão? Ora, se o Lm de um determinado argumento é constante, naturalmente o próprio argumento, PV elevado a gama, terá que ser constante. E daí tiramos, então, a nossa relaçãozinha entre P e V. PV elevado a gama igual a constante. Nesse caso, então, temos P e V dados explicitamente numa mesma relação. Essa relação é que traduz o comportamento explícito de pressão e volume num processo adiabático. Podemos generalizar, então, na nossa relação número 5. Veja lá. Todo processo adiabático para um gás ideal ocorrerá de modo que o produto pressão-volume elevado a gama, lembra-se? Gama é a razão Cp sobre Cv para aquele gás ideal. Será sempre uma constante. Essa é a equação de uma adiabática, de um processo adiabático para um gás ideal. Viu aí? Observações finais. Note, nesse caso, a relação número 5 é válida sempre que ocorrer, veja lá, lembra-se? Quantidade de calor envolvida no processo igual a zero, daí o nome adiabático, e isso implica, pela primeira lei, em variação de energia interna do sistema igual a menos W. Na prática, o que ΔU igual a menos W nos diz? Duas coisas. Primeira delas, veja lá. Se houver uma contração adiabática, uma diminuição de volume adiabático, ou seja, se no processo tivermos a contração do sistema, se o sistema sofrer uma contração, em geral, muito rápida, lembra-se lá do começo dessa live? Quando não há tempo de troca de calor, compressão muito rápida, o que vai acontecer? Uma elevação de temperatura. O sistema tem a sua temperatura abruptamente aumentada. Mas, curiosidade, quantidade de calor não é nula nesse processo? Sim. Mas então, como pode haver elevação de temperatura sem troca de calor? Veja a relação que obtivemos da primeira lei. Variação de energia interna das partículas constituintes do sistema igual a menos W. Quando o sistema sofre contração, o trabalho é considerado negativo. Menos vezes menos é mais, positivo. ΔU positivo, aumento de energia interna. Portanto, quando a vizinhança faz trabalho sobre o sistema, ela transfere energia para as partículas do sistema. A energia interna do sistema aumenta. Por isso, ocorrerá elevação de temperatura. Você talvez já tenha percebido isso com bombas de, por exemplo, enchimento de bolas ou de pneus. Se você fizer um bombeamento muito rápido, haverá aquecimento interno. E isso não se deve somente ao atrito. Em grande parte, é exatamente o fato de que temos uma contração adiabática ocorrendo. Da mesma maneira, o processo inverso poderá ocorrer. Podemos ter um processo de expansão adiabática, em que não há troca de calor, e nesse caso, ΔU continua sendo menos W. E, consequentemente, na expansão adiabática, teremos redução de temperatura. O sistema tem temperatura diminuída. Por quê? Porque houve troca de calor? Não. Exatamente por conta da relação ΔU igual a menos W. O sistema, ao se expandir, realiza trabalho sobre a vizinhança. Esse trabalho é positivo. Então, teremos ΔU igual a menos vezes trabalho positivo. Resulta em negativo.
Variação de energia interna negativa significa uma diminuição. Ou seja, o sistema realizou o trabalho às custas da energia interna de suas partículas. Por isso, a energia interna do sistema diminui e, consequentemente, a diminuição de temperatura. Viu aí? Esse processo, portanto, é um processo muito importante e ele ocorre, como comentei no início da live de hoje, nos motores a combustão. Duas das etapas são adiabáticas e os processos, então, ocorrem da maneira que acabamos de descrever. Então é isso por hoje, mas agora, muito importante, não se esqueça, é hora de deixar o seu like, compartilhar e, se não é inscrito, inscreva-se no canal. Até a próxima live e bons estudos!